Existe um lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre e onde o desespero é eterno. Um lugar que Jesus Cristo mencionou pelo menos 15 vezes em seu Evangelho. Um lugar que muitos preferem negar, mas que a própria eternidade insiste em revelar através de testemunhos arrepiantes. Esta é a verdade mais enfatizada na Sagrada Escritura. E o que você está prestes a ouvir vai fazer você repensar completamente sobre a sua vida espiritual. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir a você que, caso não seja inscrito ainda no canal, e se você gosta desses relatos de anjos, santos e místicos da Igreja Católica, se inscreva, divulgue, compartilhe, pois assim você nos ajuda a divulgar a história da Igreja e acender muito mais a fé no coração das pessoas. Eu sou Ângela Cristina e você está no canal Alimentos da Fé. Certa vez em Moscou, pouco antes da terrível campanha de 1812 na Rússia, 2 generais fizeram um pacto macabro durante uma ceia. O general Conde Orlov e o seu amigo, general da 5ª Brigada, eram homens poderosos, valentes na batalha, mas céticos e zombadores da religião. Naquela noite, entre risos e taças de vinho, ridicularizavam a fé e especialmente o inferno. Mas... e se houver alguma coisa além do túmulo? Questionou Orlov com um sorriso irônico. Neste caso, respondeu o general da 5ª Brigada com desdém. O primeiro que morrer virá avisar o outro, de acordo? Está certo, concordou Orlov. E ambos prometeram solenemente não faltar à palavra. Semanas depois, a guerra os separou. O general da 5ª Brigada partiu para a batalha, deixando para trás o seu amigo e aquele juramento feito entre zombarias. Numa madrugada gelada, o conde Rostopkina, avô materno do padre Beltrame, que é o autor desta narrativa, levantou-se cedo em sua residência em Moscou. De repente, a porta do seu quarto se abriu violentamente. Era o conde Orlov, mas não como o conhecia. Estava de roupa de dormir, chinelos, cabelo em completo desalinho, olhos esbugalhados, pálido como a própria morte. Oh, Orlov, você aqui a esta hora e nestes trajes, o que foi que aconteceu? E o general, atirando-se ao sofá, respondeu com voz trêmula. Meu caro, eu acho que eu fiquei louco. Eu vi o general da 5ª Brigada. Ah, ele já voltou? Perguntou o conde surpreso. Não voltou. E é isso que me espanta, disse Orlov. Então, fazendo um enorme esforço para se acalmar, o conde Orlov contou algo inacreditável e surpreendente. Naquela madrugada, enquanto estava acordado em sua cama, tranquilo, sem pensar no amigo nem no juramento, a cortina do seu leito se abriu sozinha. E ali, apenas a 2 passos, estava o general da 5ª Brigada de pé, desfigurado, com a mão direita no peito. Sua voz ecoou no quarto gelado. Existe um inferno, e eu lá estou. E após estas palavras, desapareceu. Rostopkina tentou acalmar o amigo, falando de alucinação, de fantasia, de sonho, mas 10 ou 12 dias depois chegou a notícia devastadora. O general da 5ª Brigada havia morrido exatamente naquela madrugada, varado por uma bala enquanto estudava a posição do inimigo, e foi no exato momento em que apareceu para Orlov com aquela mensagem terrível do além-túmulo. Existe o inferno. E eu lá estou. Essas palavras vindas da eternidade são palavras que deveriam fazer o mundo inteiro estremecer. Agora, pare por um momento e pense nas suas amizades. Quantas vezes você zombou das coisas sagradas para parecer moderno, intelectual, descolado? Quantas vezes riu das verdades eternas numa roda de amigos? Aqueles 2 generais achavam que estavam apenas se divertindo. Hoje, um deles passa a eternidade em tormentos indescritíveis. Suas piadas sobre religião, seus comentários irônicos sobre a fé, valerão a pena na hora da sua morte? Mas você também pode se perguntar, mas por que Deus permite tais aparições? Por que rasgar o véu entre este mundo e o outro? A resposta está na infinita misericórdia divina.
Deus, depois de nos ter revelado na Sagrada Escritura a existência do inferno, permite de tempos em tempos que alguém retorne do abismo para confirmar esta verdade terrível. Não é para nos aterrorizar sem propósito, mas sim para nos salvar. Pois ouçam o que Jesus Cristo disse pelo menos 15 vezes em seu Evangelho. Ele falou do fogo inextinguível, das trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes, da geena de fogo. A Geena era um vale próximo a Jerusalém onde se queimava lixo e cadáveres, onde o fogo ardia continuamente. Jesus usou essa imagem terrível para que pudéssemos compreender, ainda que imperfeitamente, como é aquele lugar de tormento. Na parábola do rico Epulão, Jesus nos mostra com cores vívidas aquele reino de dor. O rico que se banqueteava esplendidamente todos os dias, vestido de púrpura e linho fino, morreu e foi sepultado no inferno. E ali, atormentado pelas chamas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, o mendigo que jazia à sua porta, agora consolado no seio de Abraão. O rico então gritou com a voz rouca do desespero: Pai Abraão, compadece-te de mim, manda Lázaro que molhe, nem que seja com uma gota de água a ponta do dedo, para refrescar a minha língua, pois sou atormentado nestas chamas. Uma gota, apenas uma gota de água. Este era o seu pedido, e foi negado. Filho, respondeu Abraão, lembra-te que recebeste os bens em tua vida e Lázaro, ao contrário, só males. Por isso, ele é agora consolado e tu és atormentado. E além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem. Reflita agora sobre a sua própria vida. Como você trata os pobres que cruzam seu caminho? Aquele mendigo na porta da igreja que você ignora toda semana? Aquela pessoa necessitada que te pediu ajuda e você virou o rosto simplesmente? O rico Epulão não foi condenado por roubar ou matar. Foi condenado por sua indiferença ao sofrimento alheio. Ele tinha tudo e não compartilhou nada. E você? Quando foi a última vez que praticou uma obra de misericórdia? Quando foi a última vez que tirou algo do seu conforto ou saiu dele para ajudar quem precisa? Mas alguns dirão, isso é apenas uma parábola. Será? Então ouça o que aconteceu no inverno de 1847 em Londres. Uma dama viúva muito rica e muito amiga dos divertimentos mundanos lia um romance em seu quarto para conciliar o sono. Eram altas horas da noite. De repente, uma luz estranha e pálida começou a se espalhar pelo quarto, vindo da porta do salão ao lado. A luz aumentava e aumentava cada vez mais. Paralisada de terror, ela viu a porta se abrir lentamente. E entrou um jovem de vida desregrada que frequentava a sua casa, cujas visitas comprometiam a sua reputação. Ele era o seu amante. Mas esse jovem estava diferente. E antes mesmo que ela pudesse pronunciar uma palavra, ele se aproximou, agarrou-lhe fortemente o pulso esquerdo e, com um aceno de desespero absoluto, falou: existe o inferno. A senhora imediatamente perdeu os sentidos. Quando voltou a si e tocou a campainha para chamar a empregada, um cheiro terrível de queimado invadiu o quarto. A empregada entrou e imediatamente sentiu o odor e viu algo que a fez recuar horrorizada. No pulso da patroa havia uma queimadura tão profunda que a carne havia desaparecido e o osso estava à mostra. E mais, da porta do salão até a cama e da cama até a porta estavam impressas pegadas de um homem que haviam queimado o carpete do início ao fim. As pegadas atravessavam o quarto como marcas de ferro em brasa sobre a madeira. No dia seguinte, a desventurada senhora soube com terror indescritível que durante a noite aquele jovem se embriagara com excesso e havia morrido pouco tempo depois. A aparição em seu quarto foi logo após a sua morte, deixando aquela marca de fogo que ela carregaria até o seu último suspiro. Para esconder dos olhares curiosos aquele sinal sinistro, a dama passou a usar no pulso dia e noite um largo bracelete de ouro.
mas nada poderia apagar de sua memória aquela voz vinda do abismo, aquelas palavras que ecoam pela eternidade. Existe o inferno. Pense agora naquele relacionamento errado que você mantém, aquela pessoa casada com quem você flerta no trabalho, aquele caso escondido que ninguém sabe, aqueles encontros secretos que você acha que não fazem mal a ninguém. Aquela dama de Londres mantinha visitas comprometedoras. Achava que estava apenas vivendo sua vida, aproveitando sua juventude e riqueza. Mas veja só o preço que ela quase pagou. E você? Está disposto a arriscar a sua eternidade por alguns momentos de prazer proibido? Será que vale mesmo a pena? Mas por que algumas pessoas negam com tanta veemência a existência deste lugar? O padre André Beltrame nos dá a resposta com clareza cirúrgica. São os libertinos que espezinham todo o ditame da consciência para viverem à solta. São aqueles aos quais repugna crer em um Deus vingador, porque sabem muito bem que merecem seus castigos. O próprio Voltaire, líder da impiedade, não conseguiu convencer-se de que não havia nada depois do túmulo. Tanto assim que, quando ele adoecia gravemente, apressava-se a chamar o padre para se retratar de suas máximas ímpias. Pois Deus imprimiu em nosso coração noções imutáveis de justiça e a ideia de um prêmio à virtude e de um castigo ao vício. Um incrédulo se vangloriava certa vez, numa roda de amigos, de não acreditar no inferno. Entre os que ouviam estava um homem de bom senso e modesto, mas que julgou ser o seu dever responder ao tolo interlocutor. E o fez com esse argumento simplicíssimo: Senhor, os reis da terra têm cárceres para punir os rebeldes. Deus, rei do universo, não há de ter cárcere para os que ultrajam a sua majestade? O incrédulo não soube responder, pois o entendimento da razão lhe fazia ver que, se os reis têm prisões, Deus também deveria ter um inferno. E quanto à eternidade das penas, como pode Deus, sendo infinitamente misericordioso, castigar eternamente? Uma alma santa meditava exatamente sobre isso quando ouviu a voz divina em seu coração. Compreendes o que é o pecado? Pecar é dizer a Deus: não vou obedecer, não me importo com a lei divina, não dou a mínima para as ameaças do inferno. Respondeu então a alma: vejo, Senhor, como o pecado é um monstruoso ultraje à vossa divina majestade. Pois bem, medes, se podes, a grandeza desse ultraje. Compreendo, Senhor, que este ultraje é infinito, porque vai contra a majestade infinita. Não se exige, então, um castigo infinito? Só que, quanto à intensidade, sendo a criatura limitada, requer a justiça que seja infinito, ao menos quanto à duração. Portanto, é a mesma justiça divina que exige o terrível sempre e o terrível nunca. Você se considera uma pessoa boa? Sim, talvez você não mate, não roube, mas quantas vezes você ofende a Deus com seus pensamentos impuros? Quantas vezes blasfema seu santo nome quando algo dá errado? Quantas vezes falta à missa aos domingos porque prefere dormir até mais tarde, ou porque chegou uma visita em casa, ou ainda porque prefere assistir ao jogo? Entenda, cada pecado mortal não confessado é um ultraje à majestade infinita de Deus. E você terá a coragem de comparecer diante de Deus no dia do seu julgamento carregando essas ofensas? Mas voltemos às testemunhas do além-túmulo. Em Roma, no ano de 1873, poucos dias antes da Assunção de Nossa Senhora, uma jovem de vida irregular machucou uma das mãos. Foi levada ao Hospital da Consolação, mas devido à gravidade da infecção ou alguma complicação, morreu naquela mesma noite. No mesmo instante de sua morte, uma de suas companheiras, que não sabia o ocorrido, começou a gritar desesperadamente. Seus gritos eram tão terríveis que acordaram toda a vizinhança e provocaram uma intervenção da polícia. O que havia acontecido? A jovem, morta no hospital, havia aparecido para sua companheira envolta em chamas vivas e lhe dissera com voz de agonia:
estou condenada, e se não queres te condenar também, sai deste lugar infame e volta a Deus. Nada conseguia acalmar a agitação daquela mulher, que logo abandonou aquela casa, deixando todos atônitos, especialmente quando se divulgou a notícia da morte da companheira no hospital. Mas a história não termina aí. A proprietária da casa, uma mulher audaciosa, autoritária, que se opunha contra as autoridades religiosas, logo depois caiu gravemente doente. Para surpresa de todos, mandou chamar um padre dizendo que queria receber os sacramentos. A autoridade eclesiástica delegou para este fim o Monsenhor Piroli, um pároco de São Salvador em Laura. Munido de instruções especiais, ele exigiu que a doente fizesse, perante testemunhas, plena retratação de suas blasfêmias e insultos contra o sumo pontífice. Sem hesitação, aterrorizada por aquela aparição em chamas, a mulher prometeu tudo. Confessou-se e recebeu o sagrado viático, que é a santa comunhão dada a pessoas em perigo de morte. Ela recebeu a santa hóstia com grande sentimento de penitência e humildade. Pressentindo seu fim, suplicou ao padre que não a abandonasse, pois estava amedrontada, e como estava, teve a grande graça de ser assistida nos últimos momentos pelo ministro de Deus. Toda Roma conheceu os particulares desta tragédia, e aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, aproveitaram para se tornarem melhores. Existe algum pecado em sua vida que você está adiando confessar? Talvez algo da sua juventude que você enterrou bem no fundo da memória? Ou talvez um pecado atual que você comete repetidamente, prometendo parar algum dia? Aquela jovem morreu de repente e sem aviso. A dona da casa quase perdeu sua chance de salvação. E você, se morresse hoje, neste exato momento, estaria preparado para encontrar-se com Deus? Ou há pecados não confessados que te arrastariam para o abismo? Mas o que são exatamente essas penas do inferno? Santa Teresa d'Ávila, grande mística espanhola, foi arrebatada em êxtase e levada ao inferno para ver o seu lugar, caso não se emendasse de certo defeito. Ela mesma conta em sua autobiografia. Estando um dia em oração, fui transportada sem saber como, em corpo e alma ao inferno. Compreendi que Deus queria me mostrar o lugar que ocuparia se eu não mudasse de vida. Não tenho palavras que possam dar uma pequena ideia desse tormento incompreensível. Senti em minha alma um fogo que me devorava, e o corpo sofria dores insuportáveis. Durante a minha vida passei por duros sofrimentos, mas nem se comparavam com os que tive naquela ocasião. E ainda esses subiam de ponto ao pensar que seriam eternos e sem o menor alívio. Não há nenhum raio de esperança ou consolação naquela morada. Ali se respira um odor pestilencial que sufoca. Não há nenhum raio de luz, mas tudo são trevas da mais densa escuridão. Contudo, mistério terrível, mesmo naquele lugar escuro, se distingue o que de mais penoso há para a vista. Tudo o que ouvi dizer ou li sobre as penas do inferno é insignificante em confronto com a realidade. Entre aquelas penas e estas, há a mesma diferença entre uma pessoa e o seu retrato. Santo Agostinho disse que o fogo da terra comparado com o do inferno parece um fogo pintado. E São Vicente Ferrer afirmou, em confronto com aquele fogo, o nosso é frio. Vicente de Beauvoir registrou um fato acontecido no ano 1000. 2 libertinos fizeram uma combinação semelhante àquela dos generais russos. O primeiro a morrer viria participar ao companheiro em que estado se achava. Um deles morreu, e Deus permitiu que aparecesse ao amigo. Era horrendo, parecia sofrer duramente e suava em excesso. Enxugou a fronte com a mão e deixou cair uma gota de suor no braço do companheiro, dizendo: eis qual é o suor do inferno. Deste terás um sinal até a morte. E assim foi. Aquele suor infernal queimou-lhe o braço, penetrando na carne com dores inauditas, deixando uma marca que carregou até a morte. Mas esta terrível lição o salvou.
Ele compreendeu, mudou de vida e retirou-se para um convento. Você já sentiu uma queimadura? Talvez ao cozinhar, ao passar roupa, ao tocar algo quente? Lembra-se da dor insuportável, do desespero para encontrar água fria, do alívio quando a dor finalmente passa? Agora, imagine uma queimadura que cobre todo o seu corpo, que nunca, jamais, em toda a eternidade terá alívio. Nenhuma gota de água, nem há um segundo de descanso e é para sempre. Ainda acha que vale a pena aquele pecado que você tanto gosta? Ainda acha que Deus está exagerando? Mas de todas as penas do inferno, a pior não é o fogo que devora, nem as trevas que sufocam, nem o pranto que nunca cessa. A pior pena é aquela chamada pena do dano, que é a privação da visão de Deus. A alma foi criada para Deus. Apenas rompe os vínculos do corpo, sente imediatamente esta verdade e se atira a ele como uma flecha que voa para a sua meta, como a agulha magnetizada se volta para o polo. Mas estando manchada com o pecado, a alma é repelida e precipitada no abismo. E ali, a própria alma, por ser inimiga de Deus, tentará continuamente ir para longe dele. E o pecado é aquela corrente que não a deixará jamais sair das chamas cruéis. Um virtuoso sacerdote, enquanto exorcizava um possesso, perguntou ao demônio que penas ele sofria no inferno. A resposta gelou o sangue de todos os presentes. Um fogo eterno, uma maldição eterna, uma raiva eterna e um desespero cruel por não poder mais ver aquele que me criou. E foi tal o tormento e o desespero com que pronunciou essas palavras que deixou funda impressão em todos que assistiram. Pense na pessoa que você mais ama neste mundo. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge. Agora imagine que você nunca mais poderá vê-los. Nunca mais, para sempre. A dor seria insuportável, não é? Mas isso não é nada comparado à dor de perder Deus para sempre. Porque fomos criados para Ele. Nossa alma só encontra paz nele, só encontra alegria por Ele. Sem Deus é desespero eterno. E você, está construindo sua vida de forma a garantir que o encontrará? Ou está vivendo como se Ele simplesmente não existisse? Mas alguns dirão, eu não creio em nada. Esta era a orgulhosa afirmação de um capitão de escola militar de São Ciro, nos últimos anos da Restauração Francesa. O padre Rigolot, capelão do estabelecimento, pregava um retiro espiritual e numa tarde falou sobre o inferno. Terminada a função, o padre caminhava para o seu aposento quando ouviu alguém chamá-lo. Era aquele velho capitão de bigode grisalho. Desculpe, senhor padre, falou com ar de zombaria. O senhor fez-nos agora há pouco um magnífico discurso sobre o inferno, mas esqueceu de nos dizer se lá nós seremos cozidos, assados ou fritos. Poderia me dizer? O capelão, percebendo que se tratava de um zombador, fitou-o seriamente. Depois, enfiando-lhe sob o nariz a lanterna que trazia, respondeu com toda a calma: "A vez de ver, senhor capitão", e fechou a porta. Passaram-se quase 20 anos. O padre Rigolot estava numa reunião quando um velho de bigode branco se aproximou emocionado. "Ó senhor padre, permita-me que lhe aperte a mão e exprima o meu reconhecimento. O senhor me salvou." O padre, surpreso, perguntou: "Eu? De que modo?" Não se lembra daquele capitão que lhe fez uma pergunta estúpida sobre o inferno? Aquele capitão sou eu. Saiba que desde aquela ocasião suas palavras não me saíram mais da mente. "A vez de ver, capitão." Este pensamento não me abandonou. Lutei contra mim mesmo por 10 anos, mas ao cabo rendi-me a Deus, confessei-me e agora sou cristão. A você sou o devedor de tanta aventura. Quantas vezes você fez piadas sobre o inferno nas redes sociais? Quantas vezes compartilhou memes zombando da religião?
Quantas vezes riu quando alguém falou sobre castigo eterno? Aquele capitão zombava, mas Deus usou aquelas palavras simples para salvá-lo. A vez de ver. Deus está usando este vídeo agora para falar com você. Vai zombar e seguir em frente ou vai parar e refletir seriamente sobre onde a sua vida está te levando? Muito obrigada por nos assistir até aqui. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que você possa refletir sobre tudo isso. E se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo.